Muito bom dia. Vamos dar início a um webinar do Sprint, do nosso Centro de Investigação. Arrancamos com o nosso convidado, o Dr. Bruno Avelar Rosa, que é partner da Cântara Sport, um parceiro um possível parceiro de candidaturas a projetos relativamente ao nosso centro de investigação e às instituições que estão ligadas ao nosso centro de investigação, pelo que, desde já, agradecer ao Dr. Bruno Avelar Rosa por esta partilha e o Dr. Bruno Avelar Rosa dizer também que tem bastante experiência nesta área das políticas públicas e da estratégia europeia, tem colaborado a vários níveis com a União Europeia e, a nível nacional, também no âmbito do Plano Nacional para a Promoção da Atividade Física. É também docente convidado da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, e pelo que, sem mais demoras, Bruno, o palco é teu. Muito obrigada mais uma vez pela partilha. Bom, em primeiro lugar, agradecer também o convite e a oportunidade de estar aqui convosco uma vez mais, para conversarmos sobre estas questões e ajudarmos também a definirmos aqui caminhos e enquadramentos relativamente àquilo que é a intervenção em termos de atividade física e saúde, vista do ponto de vista político, e muitas vezes andamos, mesmo nós académicos, aqui misturando contextos e, portanto, perceber do ponto de vista político e perceber do ponto de vista do enquadramento para uma proposta de financiamento, no caso dos financiamentos europeus, onde é que nos podemos situar e quais são as políticas que nos ajudam a situar-nos, em que âmbito nos colocamos. E depois partilhar, enfim, aquilo também é que é a vossa experiência, estar aqui entre todos, junto da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, que é uma escola que me é querida, com pessoas que me são queridas e com o Sprint que tenha acompanhado o crescimento e que desejo também as maiores felicidades e podendo contribuir também ficarei feliz. Eu vou partilhar aqui a apresentação. Deixa eu ver se. Ok. Eu agora queria. Pronto, assim muito em resumo, estes são os temas que nós vamos abordar. Há coisas que eu gostaria de falar também, mas creio que se tornaria exaustivo, portanto farei apenas pequenas notas, sobretudo aquilo que é o esqueleto da organização política e da promoção e das políticas de promoção da atividade física nos seus diferentes níveis, mundial, europeu e nacional. Um, portanto, vamos nos centrar principalmente nesse esqueleto. Enfim, se os participantes não tiverem tão claro do ponto de vista desta lógica mais macro, que no fundo influenciam também aquilo que é a nossa intervenção no local, e até as nossas próprias investigações, porque muitas delas dependem também da forma como se encaixam naquilo que são as orientações políticas e de que forma é que essas orientações políticas são garantidas através do financiamento que é efetuado para uma determinada investigação. Portanto, se sairmos daqui com uma ideia geral de como é que as peças do puzzle estão organizadas, eu creio que já será bastante positivo. E ir um bocadinho mais a fundo. Dependeria de outras questões e eu achei que seria melhor mantermos nesta lógica mais macro-view. Portanto, nós vamos falar das políticas internacionais para a promoção da atividade física, com foco na relação, com foco naquilo que são as políticas europeias e a sua relação com a Organização Mundial de Saúde. Portanto, aqui as políticas internacionais e as políticas europeias têm tem uma relação, principalmente pela forma como colaboram hoje em dia a Comissão Europeia e a Organização Mundial de Saúde, especialmente a delegação Europa, e depois observar muito brevemente o Estado em termos de políticas de promoção da atividade física para a saúde em Portugal e qual é o posicionamento
e qual é o setor em que está, efetivamente, e depois uma visão também dos programas de financiamento e dos projetos de atividade física e saúde, onde uma instituição de ensino superior ou um centro de investigação se poderá colocar também nas suas diferentes possibilidades com projetos ligados à atividade física e à promoção da saúde. Ora, como eu próprio, de alguma forma, já deixei escapar, não, já deixei subentender, há aqui uma necessidade permanente de nós estarmos a ver o todo e as partes. Portanto, quem nos acompanha estará a pensar no seu âmbito de intervenção ou no seu âmbito de investigação, que, não sendo um âmbito ligado à gestão ou não sendo um âmbito ligado às políticas públicas, poderá estar ou poderá parecer que está demasiado desgarrado daquilo que é a intervenção, por exemplo, do profissional do exercício físico, ou o que é a intervenção no próprio local para fazer investigação junto das pessoas, junto dos pacientes, junto dos profissionais que trabalham com estas pessoas, portanto, uma lógica mais da intervenção direta entre o profissional e a pessoa que efetua o exercício enfim, num contexto clínico ou fora de um contexto clínico. E nós, o estímulo que fazemos logo desde o princípio é esta necessidade que é permanente de vermos sempre o todo e as partes, ou seja, aquilo que é a vossa experiência, creio que maioritariamente estará mais ligada à intervenção direta, mais próximo das pessoas, portanto estão numa posição de promoção direta. E o que nós trazemos aqui é precisamente o posicionamento indireto, ou seja, são as políticas que vão influenciar as decisões que serão tomadas e que permitirão os profissionais trabalhar em condições melhores, não diria piores, mas em condições melhores ou diferenciadas em relação àquilo que são as pessoas com quem trabalham, a quem promovem a saúde através da atividade física, seja nos contextos recreativos e de lazer ou nos contextos clínicos. E, portanto, o estímulo, e eu andarei muito por aqui, é esta questão de estar em permanente zoom in e zoom out, portanto, ser capaz de ver o todo e as partes ao mesmo tempo. E depois porque todas elas têm relação. Eu uso muito esta imagem, talvez a imagem que eu mais uso em apresentações, a ideia da matriosca, em que o ato de prescrição do exercício em condições A, B ou C, com o público-alvo A, B ou C, depende também da força política da força política do ponto de vista das recomendações, que depois vão influenciar as políticas nacionais, que depois vão influenciar a legislação nacional e depois vão influenciar as possibilidades de prática e de exercício profissional junto das populações com as quais trabalhamos. E, portanto, temos esta necessidade de o todo e as partes de vê-lo ao mesmo tempo, mas também de entender que eles não são independentes. Portanto, não existe o todo e não existe as partes. Existe a relação gradual entre aquilo que é a política macro e aquilo que depois é, no fundo, a nossa intervenção mais direta num contexto mais local. E, portanto, no fundo, isto é esta visão, é um chavão que já é conhecido de todos, esta do Act Locally, Think Globally, acaba por se aplicar também nesta questão, porque o que nós queremos é que os investigadores, os profissionais que estão na promoção da atividade física, que trabalham diretamente com as pessoas, entendam e se enquadrem relativamente àquilo que são as orientações e percebam o caminho das orientações e qual é o caminho que, do ponto de vista político, a promoção da saúde através da atividade física está a levar e qual é esse que futuro podemos perspectivar em relação, inclusivamente, à nossa própria atividade profissional, onde é que nos vamos situar. Nós temos um ponto de partida que não é positivo, portanto, entre nós é fácil este discurso, porque estamos todos conscientes da importância da atividade física e quando falamos de promoção da atividade física e de promoção da prática desportiva de base, não estamos a falar no sentido de promover um setor porque sim, mas é um setor que tem uma influência tremenda a nível de saúde. Sabemos que aumenta a longevidade, que melhora a qualidade de vida, que tem um impacto direto em praticamente todas, já com evidência científica, na esmagadora maioria das doenças não transmissíveis, incluindo cancro, do ponto de vista preventivo, do ponto de vista terapêutico, e, portanto, é uma ferramenta tremenda para a promoção da saúde. E muitas vezes, por questões conceptuais, não é devidamente entendido
pelos políticos, pela força política, não lhe sendo dada também essa força que o seu impacto mereceria, e estou em querer muito por essa confusão também de onde é que nos situamos, quando estamos a falar de atividade física e quando é que estamos a falar de desporto. É normal, ainda há uns tempos passava um documentário uh, num canal aberto televisivo sobre o fenómeno e a sensação que tive foi, por um lado, a felicidade de ver um documentário dedicado ao nosso tema, por outro lado, a confusão que ali graçava, porque tanto se falava da falta de apoio para os campeões olímpicos, como se falava da obesidade, como se falava da falta de atividade física sénior, e portanto aquilo parecia o caldeirão em que se misturava tudo e fazia-se uma sopa da pedra, e não é assim. Portanto, precisamos de nos situar e precisamos que quem tem responsabilidade política perceba quando é que nós estamos a falar de um âmbito, quando é que nós estamos a falar de um âmbito, sendo que eles, não, em muitos casos, nem sequer se sobrepõem, são realmente âmbitos afastados, mas que, em ambos os casos, trabalham o exercício físico, obviamente com objetivos diferentes. Este artigo, vocês conhecerão, já é antigo, já existem a Lancet já lançou, até mesmo em 2024, um novo número dedicado à atividade física. Este, em 2018, creio que terá sido assim, o primeiro tão grande, envolvendo tantas pessoas, e, portanto, eles analisaram todos os estudos publicados entre 2001 e 2016, um total de 1,9 milhões de participantes, e concluem que a população mundial está dividida em três. Existem aqueles que cumprem as recomendações da atividade física, existem os que não cumprem as recomendações da atividade física e existem aqueles que são verdadeiramente ativos, porque o facto de cumprir as recomendações para a atividade física, como sabem melhor que eu, quem é da área, não representa que a pessoa é ativa. Eu posso cumprir as recomendações da atividade física da Organização Mundial de Saúde todas num dia e sou absolutamente sedentário nos outros 6 dias da semana, e isso faz de mim uma pessoa que, mesmo cumprindo, uma pessoa não ativa. Por isso também agora a tendência, e é uma coisa que está a ser conversada na Comissão Europeia também, como orientação para os diferentes países, porque há países que já o estão a desenvolver. Portugal também já tem algum caminho nesse aspecto, que são as recomendações para as 24 horas, mais no sentido de como é que eu organizo as 24 horas do meu dia, de maneira a que a atividade física lá esteja incluída. E aqui garante-se que existe uma atividade regular, sistemática, que, de acordo com as necessidades que a idade e o contexto da pessoa, contexto profissional, contexto pessoal, exigem. No estudo mais recente, como falava, obtiveram-se estes dados em que mais de metade, em 10 países, e eu faço esta referência particular, em 10 países, a inatividade física em adultos é superior a 50%, portanto, temos mais de 50% de pessoas sem hábitos de atividade física, e Portugal está entre estes 10 países. Portanto, não é só quando muitas vezes acontece a questão de duvidar dos resultados do Eurobarómetro, ou pôr em causa as metodologias que são utilizadas. Há uma coisa que é muito óbvia, e que deve ser óbvia para todos os cientistas, é que o Eurobarómetro pode ter metodologias mais ou menos acertadas, mas são iguais para todos os países que lá estão e inclusivamente nos outros contextos. Portanto, a metodologia que é utilizada para o Eurobarómetro no desporto é utilizada nos Eurobarómetros para os outros setores, tendo sido feitos mais do que 500. Portanto, é uma metodologia que, embora possa ser melhor do ponto de vista da aferição dos resultados, todos estamos de acordo em relação a isso, é robusto o suficiente para garantir que há uma consistência, quer entre países, quer entre os 4 eurobarómetros que já foram efetuados. Mas isto para dizer que também, que quando vamos aos outros estudos, Portugal comprova os dados do Eurobarómetro. Portanto, mesmo que tenhamos dúvidas sobre os resultados do Eurobarómetro e porque é que Portugal está tão mal, vamos a outros estudos, e este com um cariz científico muito mais forte, digamos, do ponto de vista metodológico, que coloca Portugal entre os 10 países com piores resultados, que são estes que estão aqui a vermelho, juntamente com a Arábia Saudita, Coreia do Sul, Cuba, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Kuwait, Líbano e Panamá. E não é de estranhar que os países do Médio Oriente estejam aqui, e não é por subdesenvolvimento, certamente, mas são países que também, ao mesmo tempo, têm níveis de diabetes altíssimos. E isto deve-se também pelas questões da falta de atividade física, porque, ao contrário de nós, eles têm um contexto meteorológico para a prática da atividade física e desportiva muito mais complexo que o nosso,
porque 8 meses por ano estão com temperaturas acima dos 40 graus e, portanto, do ponto de vista das políticas que eles próprios têm promovido, têm tentado encontrar alternativas para que isso aconteça. Ao contrário de nós, têm dinheiro suficiente para poder desenvolver essas políticas e implementá-las e, portanto, acredito que rapidamente eles sairão deste estado e espero que Portugal possa sair também, mas precisamos também de uma intervenção bastante mais intencional do ponto de vista da política. Até lá, somos os piores do mundo. Estamos no grupo dos piores do mundo, além de sermos os piores da Europa. E é preciso reforçar isto e pensar nisto com a gravidade que a própria frase tem. Somos efetivamente os piores da Europa e uns dos piores do mundo em termos de prática de atividade física. A atividade física em si não é um fim em si mesmo, portanto, não queremos que as pessoas pratiquem mais atividade física porque queremos vender mais sapatilhas, queremos que as pessoas façam mais atividade física porque o impacto que ela gera, e estamos na área da saúde, portanto, aqui interessa o impacto do ponto de vista da saúde, mas podemos falar também na questão aqui mais no desporto, do ponto de vista da construção de cidadania, o impacto que pode gerar, e, portanto, sabemos que a atividade física e o desporto valem muito pelos impactos que geram, não é? E não havendo promoção, esses impactos não se verificam. Como dizia em relação ao Eurobarómetro, que costuma ser posto em causa, mesmo sendo posto em causa, ele é consistente em relação aos dados de Portugal. Nós vemos que a primeira pergunta que é feita logo às 1001 pessoas que participam no Eurobarómetro, uh, 66% diz que nunca ou raramente pratica exercício físico. Dizia em 2010, estes números pioraram para 72% em 2014, pioraram para 74% em 2018 e pioraram para 78% na última edição, em 2022. A generalidade dos países que participam no Eurobarómetro aqui também pioraram de 2010 para 2014 e associa-se essa pioria dos resultados à crise que tivemos aqui na altura em Portugal, na altura com a Troika, em 2012, 2013. Mas depois, em 2018, sendo retomado um maior financiamento, sendo retomada a prática generalizada e o acesso à prática tornado acessível novamente por questões económicas, porque muitas pessoas deixaram de praticar, deixaram de se vincular às organizações que oferecem prática de exercício físico e desportivo, acabaram por melhorar os seus índices. Portugal não só não melhorou, como piorou ligeiramente e tem continuado a piorar, agora aqui também com efeitos do Covid. Ora, mas aqui a pergunta está muito ligada àquilo que é a prática organizada, ou seja, é inclusivamente perguntado depois mais à frente onde é que as pessoas costumam fazer exercício físico e no caso português até existe até a afirmação de que a sua prática até nem está muito institucionalizada. Por exemplo, eu creio que agora falo de cor, mas que a vinculação a clubes desportivos, não a ginásios, mas a clubes desportivos propriamente ditos, ronda aos 20%, quando temos países com 70%, 80% que apresentam, em que as pessoas demonstram que existe essa ligação a clubes desportivos. No caso dos ginásios é maior porque há essa transição do clube desportivo no desporto jovem para a prática de exercício nos ginásios. Em Portugal temos essa forma de progressão do ponto de vista da vinculação às práticas. Mas se formos ver outras atividades físicas, e estas se calhar são as mais relevantes porque são aquelas que nos dizem se a pessoa tem hábito ou não de se mexer, nós observamos o mesmo. Portanto, não necessariamente a prática de atividade física de forma sistematizada, organizada, acompanhada por um profissional que sugere a pergunta anterior, é realmente quais são os hábitos. E nós temos vindo a piorar, e se observarmos do primeiro para o último, nós pioramos em 33% aquelas pessoas que nunca ou raramente fazem nada. Eu acredito que nós estamos com política, e muitas delas não são políticas dirigidas para a área, para o desporto, mas as preocupações que têm aparecido, embora com 20 ou 30 anos de atraso relativamente a outros países europeus, de promoção do urbanismo, em que as pessoas são convidadas a andar a pé, o reaparecimento do comércio local nos bairros, portanto, que as pessoas conseguem ter tudo, conseguem fazer toda a sua vida dentro do seu próprio bairro, a existência de espaços onde as pessoas podem andar de bicicleta em segurança, que possam andar a pé em segurança, acredito que possam mudar. Naturalmente, isto está vinculado ao tipo de vida e está vinculado também a um tipo de pensar as cidades, a um tipo de pensar a vida urbana, que não se coaduna com a prática da atividade física, as grandes superfícies, a necessidade de ir às compras sempre de carro. Portanto, isto eliminou uma vida que
é muito diferente daquela que tínhamos nos anos 80 e os anos 90, quando íamos às compras a pé ou perto de casa, não é? Não íamos às grandes superfícies. Pronto, com base e como consequência nestes resultados têm sido publicadas várias políticas. Estas quatro são talvez aquelas que diria, não exatamente as primeiras, mas aquelas que importa considerar em primeiro lugar. A Organização Mundial de Saúde, na sua delegação da região Europa, fez uma estratégia para 2016-2025, muito semelhante, enfim, elas são muito semelhantes do ponto de vista da abordagem, nós vamos falar das abordagens, do que é que eles consideram. Mas acaba por ser substituída pela política mais global que a Organização Mundial de Saúde publica em 2018, e que foi apresentada, como alguns se lembrarão, em Lisboa. Uh, e não é um caso menor dizer que foi apresentado em Lisboa, porque no século XXI, de 2020 para cá, apenas uma vez o diretor da Organização Mundial de Saúde veio a Portugal e foi para apresentar uma política a política mundial de atividade física. Não veio por nenhum outro motivo, não veio porque temos uma investigação de excelência na área clínica, ou porque inauguramos uma rede de hospitais, ou porque temos um Serviço Nacional de Saúde que, do ponto de vista conceptual, é exemplar. Ele veio a Portugal para apresentar a política da Organização Mundial de Saúde para a atividade física. Nesse evento esteve o Primeiro-Ministro, esteve o Presidente da República e, portanto, é algo que também nos deve orgulhar. Na altura não lhe conhecíamos muita cara, para quem não acompanhava tanto, depois veio o Covid e passámos a vê-lo todos os dias na televisão e haverá quem se lembre de o ter visto em Lisboa, o que não deixou de ser positivo, como dizia. Mas existem também, do ponto de vista da área da saúde, do setor da saúde, também políticas relacionadas com a prevenção e o tratamento de doenças não transmissíveis. Portanto, são vistas do ponto de vista de quem está no sistema de saúde, como é que pode utilizar a atividade física como ferramenta clínica, seja para a prevenção, seja para a terapia das doenças não transmissíveis. Houve esta publicação, existe inclusivamente uma outra mais atual, esta terá sido a primeira, e depois as orientações da União Europeia para a atividade física, foram publicadas em 2008, logo a seguir, este fato é importante, logo a seguir, foram as primeiras orientações publicadas pela União Europeia em matéria de atividade física e desporto. Até 2007, a União Europeia não tinha responsabilidade neste contexto do desporto e da atividade física, responsabilidade legal, quer dizer, ou seja, era um setor onde cada Estado-membro era soberano em relação àquilo que decidia fazer com as suas próprias políticas e com o seu próprio desenvolvimento, seja no desporto, seja na atividade física. E em 2007 isso muda com o Tratado de Lisboa, porque passa a ser integrada, enfim, o famoso artigo 164, que coloca a responsabilidade na União Europeia no sentido de promover orientações e recomendações para que os Estados-membros possam assumir e desenvolver no seu próprio país. Quando nós hoje em dia temos um Programa Nacional de Desporto para Todos no IPDJ, não se pode dizer que é uma iniciativa 100% nacional, porque há uma orientação a nível europeu para que seja feito efetivamente um programa com estas características. Quando nós temos um Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física na Direção-Geral da Saúde, não se pode dizer que seja uma iniciativa 100% visionária por parte do governo português que o lançou na altura. Existem recomendações europeias para que exista um programa na área da atividade física para a saúde, no setor da saúde. E, portanto, muitas das questões que têm acontecido derivam ou muitas das iniciativas políticas que têm-se verificado derivam de recomendações que vêm e que são emanadas por parte da União Europeia e são emanadas por parte da Europeia porque desde 2007, com o Tratado de Lisboa, a União Europeia passou a ter responsabilidade de ter os seus grupos de reflexão, ter os seus grupos de geração de conhecimento e de geração de recomendações para que depois os diferentes países-membros possam implementá-las. Encontrando aqui também a homogeneidade a vários níveis. Eu dou-vos um exemplo, eu, há uns anos trabalhava na Federação de Karaté, estou ligado do ponto de vista desportivo, as minhas modalidades de base desde criança são duas, é o Karaté e o Judo, e durante algum tempo trabalhei na Federação de Karaté no Departamento de Formação de Treinadores, e é uma área que eu tenho trabalhado muito relacionado com formação de treinadores e formação de recursos humanos em geral. E houve uma vez um indivíduo grego, que era treinador na Grécia, que nos pediu equivalência ao título profissional de treinador de desporto. Vocês conhecerão também o processo, como funciona, e a Escola Superior de Desporto do Maior tem apostado bastante também aqui na certificação dos treinadores,
na lógica de serem com licenciatura já com o grau 2, com possibilidade em várias modalidades. E a única coisa que este cidadão grego apresentava era o facto de ser cinto negro. O facto de ser cinto negro não lhe concedia qualquer equivalência do ponto de vista do treino. Para ele, sim, porque a Grécia não tinha um Programa Nacional de Formação de Treinadores, apesar da União Europeia estar a recomendar, é um recomendar já um pouco contundente, estar a exigir que todos os países tenham o seu Programa Nacional de Formação de Recursos Humanos, neste caso dos treinadores, para que depois possa haver o quê? A mobilidade profissional entre países, para que uma pessoa quando tem o título profissional de treinador de desporto emitido pelo Governo de Portugal, se for para a Espanha, se for para a França, se for para a Holanda, se for para os Países Baixos, aliás, peço desculpa, se for para a Suécia ou para a Grécia, possa ter equivalência direta e exercer a sua atividade profissional. E, portanto, a questão de sou cinto negro, dou aulas. Do meu ponto de vista, isto nunca foi uma questão, é o expertise técnico, outra questão é o expertise pedagógico. E uma não tem a ver com outra. Mas existe um pouco este mito que sim, que se o tipo é cinto negro, e então houve problema, porque depois o senhor foi muito chato, porque estava muito indignado, como é que era possível ser não sei quantos nem e não lhe darem a possibilidade. Não lhe dava a possibilidade porque eu não tinha curso de treinador e, portanto, não havia matéria para fazer equivalência, a não ser que começasse no grau 1. Isto acontece porque, no momento, houve esta recomendação da União Europeia e a recomendação aparece porque, efetivamente, o desporto está no Tratado de Lisboa desde 2007, como dizia. E, portanto, acabou por afetar a vida das instituições e a vida das próprias pessoas em relação àquilo que é o seu exercício. E curiosamente, neste caso, até porque um dos principais empurrões para que o desporto e a atividade física, mas principalmente o desporto, pudessem estar sob responsabilidade da União Europeia foi o caso Bosman, que alguns se lembrarão. No caso era um jogador de futebol. Antigamente, os jogadores de futebol, quando acabavam o contrato, continuavam nos clubes. Portanto, os clubes exigiam, mesmo no fim do contrato, os clubes exigiam um pagamento para libertarem os jogadores e considerava-se que só se podia jogar, cada país decidia, mas com 2 estrangeiros, com 3 estrangeiros. Ora, numa Europa livre de mobilidade laboral, isto não era possível e, portanto, este jogador, vendo-se privado de poder escolher o clube que queria fora de contrato, continuava preso a um clube, sendo que o contrato já tinha expirado, tendo a possibilidade de trabalhar noutro país, mas sendo considerado como estrangeiro, comprou essa guerra e comprou e ganhou. A partir daí, qualquer atleta profissional passou a ser considerado um trabalhador como qualquer outro, beneficiando de qualquer benefício e responsabilidade que qualquer trabalhador de qualquer setor tem. Isso serve também para os treinadores, não apenas para os atletas, para os treinadores, para os profissionais do exercício físico. Serve para os gestores, que na maior parte dos países, inclusivamente o nosso, não tem a profissão regulada. Também nem todas as profissões têm que estar reguladas, mas nasce desta necessidade. Ora, e depois de colocado o desporto no Tratado de Lisboa, o primeiro documento que é publicado, ele aparece ainda às vezes como 2007, mas só foi publicado em 2008. Ele, na verdade, estava pronto e apenas à espera da assinatura do Tratado de Lisboa, e a assinatura foi em dezembro de 2007. E, portanto, houve esta espera para que houvesse o tratado, para que o documento pudesse ser publicado. Precisamente as primeiras orientações foram as de 2008 e hoje continuam vigentes. Que é uma curiosidade também, que são as políticas de continuidade, que nós vamos ver aqui vários casos. Não se trata de mudar tudo o que foi feito com o governo anterior ou com o Parlamento Europeu anterior, que tinha uma tendência mais para um lado ou mais para o outro. Trata-se de ter políticas que são entendidas, embora possam sofrer leves alterações, mas que são entendidas num sentido de continuidade. E uma delas foram as orientações da União Europeia para a atividade física, apesar de elas hoje, e já explico porquê, não serem tão referidas como foram na altura, mas continuam a ser a base que está por trás dessas políticas. As orientações dão sobretudo, representam sobretudo orientações para os países membros, ou seja, o que é que cada país deve fazer para promover a atividade física do ponto de vista político. Não são umas orientações, por exemplo, semelhantes às da Organização Mundial de Saúde, que dizem o nível de, enfim,
falávamos há pouco das 24 horas, mas que eles tinham em 2010 também, quando publicaram as primeiras recomendações para a atividade física, eram recomendações de prática da atividade física, para que as pessoas pudessem cumprir aqueles mínimos que eles consideravam ser o básico para uma pessoa estar em condição de saúde. Aqui não, são orientações dirigidas aos governos dos Estados-membros. E depois houve, enfim, várias organizações, e vocês conhecem estas também, a do ISPA, organizações de referência na área também de investigação, que foram demonstrando a importância da atividade física. Há este documento publicado pela Organização Mundial de Saúde, em que considera a atividade física e a promoção da atividade física nos sistemas nacionais de saúde dos países como um best buy, ou seja, uma decisão política decisiva para o tratamento e a prevenção das doenças não transmissíveis, e depois as 8 recomendações que a própria ISPA faz, e que em certa medida estão muito semelhantes com as orientações da atividade física, e portanto os programas de escola ativa, os programas de transporte ativo, o design urbano, os cuidados de saúde, a educação pública, uh, aqui seria mais a educação social, tanto incluindo os mass media, de que maneira é que os mídia promovem um estilo de vida ativo, o desporto recreativo, portanto o desporto de base, o desporto de jovens, chamemos-lhe assim, ou o desporto comunitário, a atividade física no trabalho e os programas comunitários, e aqui temos já Portugal nesse aspecto, tem muito boas práticas relacionadas especialmente com a atividade física sénior, em que há uma relação entre as câmaras municipais, muitas vezes com participação de instituições de ensino superior e com organizações da localidade. Estou-me a lembrar, bem, passo o elogio, o próprio que já falaremos mais adiante, mas o próprio projeto piloto das consultas de atividade física funciona nesta base dos programas comunitários. O Diabetes em Movimento com o Romeu Mendes funciona nesta base dos programas comunitários. Aqui no município onde resido, existe também algo semelhante à consulta de atividade física, em que as pessoas, recebendo a prescrição médica, podem dirigir-se às instalações da Câmara, às instalações municipais, e ter acompanhamento de um técnico especializado em exercício e saúde, mas não apenas nas instalações camarárias, nas instalações municipais, mas também existem clubes que oferecem as suas instalações, ou seja, imaginemos as aldeias, locais com menor acessibilidade, mas onde as pessoas vivem também, principalmente os séniores, e então os clubes oferecem o seu espaço. Vão lá técnicos da Câmara Municipal fazer estas atividades para grupos de pessoas que possam estar ligadas a essa mesma a esse mesmo programa. Portanto, nesta lógica, nós temos tido boas práticas, nas outras temos muito ainda por onde melhorar. Eu dou sempre o exemplo da unidade de saúde familiar, do sítio onde eu vivo. Aqui não é o município, estou mesmo a falar aqui da freguesia, em que tem 2 andares, e eu é que conheço bem, porque já aqui vivo há muito tempo, mas se eu quiser ir do resto de chão para o primeiro andar, eu não consigo encontrar as escadas, tenho que ir pelas escadas de incêndio. Eu faço questão de ir sempre pelas escadas de incêndio e de dizer sempre que as escadas têm que estar à vista para que as pessoas possam utilizá-las. Porque o que é visível logo que a pessoa entra na unidade de saúde familiar e que está escancarada à sua frente é o elevador. Ora, o elevador tem que estar lá para pessoas com mobilidade reduzida, devem ter essa condição de acessibilidade, mas quem não tem mobilidade reduzida deve ser convidado, e aqui pensando na psicologia ecológica e na questão dos constrangimentos e da affordance e tal, a pessoa quando entra no espaço tem que ser convidada a utilizar as escadas, e não a utilizar o elevador. Os meus filhos perguntam-me sempre porque é que nós estamos a ir pelas escadas de incêndio, e eu digo porque não há outras mais visíveis, temos que vir por estas, não é? Mas, ou seja, dentro da própria área de saúde, constrói-se um centro de saúde que convida ao sedentarismo. Portanto, há aqui dentro destas áreas, podíamos estar aqui até a meia da tarde, que teríamos muitos exemplos, mas é importante termos em consideração que estamos já a falar de áreas onde, do ponto de vista da promoção da atividade física, estão em linha com aquilo que são as principais políticas, quer a nível mundial da Organização Mundial de Saúde, quer a nível europeu da Comissão Europeia, e em conjunto também com a Delegação Europeia da Organização Mundial de Saúde. Depois, esta necessidade de entender, este é um modelo de base, o modelo dos fatores determinantes de saúde,
É um modelo base de entendimento da saúde, em que se entende a pessoa como fruto também do seu contexto. Há uma expressão curiosa, já nem sei se é um provérbio em algum país ou se foi alguém que disse, enfim, que o código postal diz mais da saúde de uma pessoa do que o seu ADN. E é um pouco baseado neste modelo de Dahlgren e Whitehead, em que a pessoa é influenciada primeiro pelo seu contexto familiar, depois pelas suas redes sociais reais, depois pelos contextos em que se envolve, e depois pelas próprias políticas do país. E aqui nós poderemos ter pessoas com determinado tipo de patologias ou determinado tipo de comportamentos de saúde que podem ser mais promotores ou menos promotores uh, do resultado, do seu resultado como saúde. E, portanto, este modelo, que é um modelo que se utiliza com frequência no contexto académico, é um modelo que serve de base também às políticas de promoção da saúde e que se encontra em vários dos documentos da Organização Mundial de Saúde. E depois se reflete nesta visão. Isto é um póster que diz pouco, mas diz muito, porque é efetivamente a visão da promoção da atividade física. Portanto, nós temos a atividade física nos contextos de trabalho. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, na Suécia, o contrato de trabalho, da mesma forma que todos os contratos de trabalho, pode ser cumprido ou não, mas todos os contratos de trabalho exigem que o empregador ofereça com direito a horas de formação ao seu empregado, que as horas têm que ser, os horários têm que ser respeitados, que a refeição tem que ser respeitada, uma série de aspectos. Depois, na Suécia, 2 horas de atividade física têm que fazer parte duas horas de atividade física têm que fazer parte do horário de trabalho. Ou seja, as pessoas não vão fazer atividade física fora, fazem-no dentro. Então, o que acontece é que as próprias empresas, para não estar cada um a fazer atividade física por si, porque a própria empresa, se assim for, é a empresa que tem que pagar o ginásio, ou a empresa, ou o empregador tem que pagar o ginásio o que está a acontecer é que existe mercado para que organizações que oferecem exercício físico, com profissionais qualificados, vão às próprias empresas oferecer o exercício físico em grupo, e isto são 2 horas do horário deles, e é de lei. Podem não cumprir, como nós muitas vezes também não fazemos todos os anos a formação de higiene e segurança no trabalho, que é obrigatória anualmente, mas está na lei. Depois também a atividade física em casa, e esta dependerá sempre das questões intencionais, mas não deixar de gerar estes próprios hábitos. Estes hábitos em casa dependem também do contexto que nós encontramos na comunidade. O que é que eu encontro quando saio da porta do meu prédio? Encontro um jardim, encontro um sítio onde posso caminhar, sinto-me seguro em relação aos carros, os meus filhos podem andar à vontade, posso deixá-los ir de bicicleta, posso deixá-los estar em sítios que não os vejo, ou a comunidade é insegura, não tem espaços de passagem, não é acessível, não é amiga das crianças, não é amiga dos idosos, não é amiga das mulheres. Que tipo de comunidade, de espaço envolvente é que nós temos? E dou o exemplo, por exemplo, de um plano desportivo tem estado envolvido em planos estratégicos municipais ultimamente, e no desenho de planos estratégicos municipais, este eu não estava envolvido, mas foi uma análise de um outro que tive a observar, e que foi feita a análise através do uso do Strava numa determinada localidade, e o Strava dava que os homens corriam em todo o lado e andavam de bicicleta em todo o lado. Portanto, iam para o bosque, iam para o pé do rio, usavam a estrada central, usavam os caminhos à volta, e as mulheres não. As mulheres só corriam na rua central. E esta razão é porquê? Porquê que será que as mulheres só correm na rua central? É muito óbvio para todos, não é? Porque uma questão de segurança. Agora, quando temos uma autarquia ou quando temos um Estado a desenvolver programas de promoção da atividade física, tem que considerar realmente as especificidades, neste caso, de um público que tem necessidades específicas, que se relacionam com segurança, que são as mulheres. E, portanto, a própria Organização Mundial de Saúde tem também as suas orientações relativamente às cidades amigas das mulheres, como tem das cidades amigas dos idosos, como tem das cidades amigas das crianças, e todas elas entram em questões de urbanismo. Urbanismo comunitário, urbanismo seguro, e urbanismo que promove a qualidade de vida, portanto, a possibilidade das pessoas poderem caminhar, não estão necessariamente a fazer desporto, mas estão a usufruir do espaço que está à volta. Isso é um cuidado que Portugal, e principalmente no boom da construção dos anos 60, não teve, mas infelizmente ainda hoje, século XXI, continua a não ter, e basta, enfim, aqui num raio de 10 km à volta de onde eu estou, não faltariam casos para apontar o dedo. Ora, e depois na própria
própria escola. E aqui a escola temos várias dimensões, a Organização Mundial de Saúde também já, e até, neste momento até já fez um documento com a Unesco, não o vamos apresentar, mas muito levemente o da Organização Mundial de Saúde vamos falar, do ponto de vista da escola, não é a educação física, que quando falamos de uma escola ativa, não é uma escola que tem um bom departamento de educação física. Quando falamos de uma escola ativa, é uma escola, é como aquele slogan que foi utilizado pela área da saúde na Comissão Europeia durante alguns anos, que é a saúde em todas as políticas. Aqui é a mesma coisa, a atividade física em todos os contextos, em todas as políticas. E, portanto, quando falamos da escola ativa, estamos a falar não apenas da educação física, estamos a falar também de que forma é que as outras disciplinas ditas intelectuais, e isto de haver disciplinas intelectuais e disciplinas não intelectuais, como são as disciplinas motoras e artísticas, enfim, isto não podia ser mais cartesiano, o cartesianismo está resolvido há 200 anos do ponto de vista da filosofia, mas a escola continua a ser absolutamente cartesiana, entre intelectuais e não intelectuais, mas isso é outra questão, mas que as próprias disciplinas chamemos de intelectuais, uh, que os alunos possam também fazer atividade física. Uma curiosidade, e tenho curiosidade ainda mais, sou um curioso do futuro, ao que é que vai acontecer nos próximos anos. Mas se nós virmos as recomendações de 2010 da Organização Mundial de Saúde, eles falavam apenas na atividade física em função das faixas etárias. Até aos 15 anos, depois dos 15 dos 15, estou a falar de cor, dos 15 aos 64 e dos mais de 65. Ou dos 5 aos 17, dos 18 até aos 65 e dos mais de 65. E agora, as últimas que foram publicadas em 2021, além dos níveis de atividade física, eles incluíam mais dois fatores. Incluíam o tempo de ecrã e o tempo sentado. E, portanto, é na relação entre estes três, tempo de ecrã, tempo sentado e atividade física, que nós conseguimos medir, não diria medir, mas conseguimos, pelo menos, aferir se está a ser cumprido um comportamento de saúde. Não a atividade física em si, mas o comportamento de saúde da pessoa como um todo. E basta vermos o tempo que nós próprios passamos sentados para ver que bem que podemos cumprir todas as recomendações da atividade física que não o fazemos. E a escola, junto dos jovens, é quem mais promove o comportamento sentado. Ou seja, a escola, que deveria ser uma oficina de humanidade e de atividade e desenvolvimento e de progressão e de saúde e de cidadania, não. Diz que as crianças têm que estar sentadas, caladas, obedientes, e as aulas têm que mudar para que as próprias crianças possam estar mais ativas também dentro das salas. Isto implica uma mudança no urbanismo da sala, na forma como a sala é disposta no mobiliário escolar. Não é nada de visionário. A CDC, que é o equivalente à DGS nos Estados Unidos da América, o Center for Disease Control, já tem feito vários manuais de promoção da atividade física nas aulas, não é na educação física nem na escola, é nas aulas, como é que eu promovo na minha aula de matemática, como é que eu promovo na minha aula de português, e passa por ter as mesas de maneira que os alunos possam estar em pé, não restringi-los a um sítio sentado para que eles possam caminhar, ter momentos, enfim, isto aqui entraríamos muito pela lógica da questão das pedagogias inovadoras, mas para que tenhamos essa noção. Depois existe também o espaço no exterior. As escolas passaram a estar, são depósitos de cimento, onde a relva que existe muitas vezes é proibido pisar a relva. Os espaços de jogo ficaram restringidos unicamente ao espaço de jogo desportivo, aos campos. Podemos até falar de uma certa ditadura do campo de futebol no pátio, porque se tivermos um pátio pequeno e os 40 por 20 do campo de futebol estiverem lá, mais ninguém usa aquele espaço e se calhar aquele campo de futebol ocupa 60, 70% do pátio todo e, portanto, as raparigas que não jogam futebol, os rapazes que não jogam futebol não entram no campo, ficam à margem. E, portanto, isto merece uma reflexão também do ponto de vista dos pátios, o tempo livre que têm. Hoje em dia os intervalos estão cada vez menores. O Covid não trouxe melhorias nesse aspecto. O que está a acontecer em muitas escolas é que os alunos já nem mudam de sala, são os professores que mudam de sala para não ter que se perder o tempo do intervalo e, portanto, a escola é entendida em muitos âmbitos. Depois falamos também com a relação com a comunidade, como é que a escola se relaciona com os clubes. Há clubes que alugam o espaço da escola, há clubes que fazem parte do projeto educativo de escola. O desporto escolar Mais Comunidades tem sido um programa para fazer ligação com os clubes da comunidade em relação com a escola. E depois temos também as formas de chegar à escola. Há pouco tempo no Lumiar houve uma experiência de entender a escola ativa não como uma não como a escola dos muros para dentro, mas como a escola, como o bairro é a escola. Portanto, o bairro, toda aquela zona à volta da escola é a escola também. E, portanto, aquele bairro é pensado em função da escola. Barcelona é exemplo nisso, há mais de 20 anos que tem a questão dos bairros amigos das escolas. Tem 200 e tal escolas já que fazem esta perspectiva do espaço em função de onde é que estão as estações de metro, onde é que estão as estações de autocarros, onde é que está a biblioteca, onde é que está o pavilhão desportivo, onde é que está o jardim público, para que sejam espaços de prioridade
atividade ao peão escolar, para que a própria escola possa ir facilmente para a biblioteca, facilmente para o jardim público, facilmente, e isso é identificado, é colocado, o chão é pintado de verde, para que se saiba que ali é um espaço de passagem prioritária das crianças na escola, e, portanto, entender a escola no seu sentido mais amplo, muito além da própria prática de educação física. E, portanto, o que nós acabamos por assistir, e este é o mote para as políticas na área da promoção da atividade física, é que há aqui uma grande intersectoralidade, há uma relação daquilo que é o desporto e a atividade física com uma série de outros fatores que o influenciam e a partir deles são influenciados. Este é do lado esquerdo é uma visão de uma iniciativa da Comissão Europeia que é a SHARE. A iniciativa, na sua base, procura que as organizações do desporto possam ir buscar financiamento a outros setores que não o desporto e, portanto, demonstram que há relação do desporto com outros aspectos e dentro daquilo que são as quatro grandes eixos da política europeia, portanto, uma Europa para os cidadãos, uma Europa mais social, uma Europa mais smart, aqui no sentido da utilização das tecnologias, uh, uma Europa mais verde e uma Europa mais conectada. Portanto, a partir destes 5 princípios, são identificados os setores do desporto e há áreas de financiamento em todos eles, depois o desporto e a atividade física podem ir lá buscar. Do lado direito é de um documento retirado de um documento da Organização Mundial de Saúde de 2021, em que o desporto é um setor, mas para a atividade física não ocorre apenas no setor desportivo. Portanto, tínhamos este princípio, independentemente da definição, a Organização Mundial de Saúde não partilha, não comunga da definição de desporto da Comissão Europeia. E, portanto, independentemente das questões epistemológicas sobre o que é desporto e não é desporto, entender que, quando estamos a falar de saúde, realmente a percepção do que é para que serve o desporto e a atividade física é uma, quando estamos a falar do setor do desporto, a percepção é outra, e não tem mal nenhum que cada um, a partir dos seus setores e daquilo que considera mais relevante, entenda o objeto de desporto de forma diferenciada. E a sua riqueza está precisamente aí, os diferentes pontos com que pode fazer. Portanto, trata-se de olhar para a atividade física do ponto de vista da relação com as diferentes instituições e com aquilo que são as missões das diferentes instituições. O que é que nós podemos fazer de promoção da atividade física no espaço público, nos clubes, na família, nos centros, nos ginásios, na escola, na universidade, e, portanto, qual é o papel de cada uma destas organizações sociais para a promoção da atividade física. Ora, e nesta introdução mais conceptual nasce aquele que é hoje em dia a grande referência e a partir do qual se têm desenvolvido as diferentes atividades, que é o Plano de Ação Global da Atividade Física, para a promoção da atividade física 2018-2030. Foi o tal que eu dizia anteriormente que foi apresentado em Lisboa. Tem 4 grandes âmbitos de intervenção, procura sociedades mais ativas e, portanto, aqui está relacionado com questões de normativas e legislação. Portanto, há pouco eu dava o exemplo da entrada na unidade de saúde familiar. Eu estou convencido que devia haver legislação relacionada com a construção de prédios de maneira a não esconder as escadas, pelo contrário, colocar as escadas escancaradas para quem entra. Hoje em dia, num prédio dos mais modernos, é difícil encontrar as escadas. É quase como pouco prestigiante ir pelas escadas e, portanto, é preciso mudar esta atitude social perante a atividade física e o subir escadas e qualquer tipo de exercício que tenha esforço ou qualquer tipo de ação que exija esforço físico. Criar ambientes ativos, isto está relacionado com o espaço público e com os lugares da prática da atividade física. Portanto, eliminar um pouco aquela ideia em que eu vou de carro até ao ginásio para correr na passadeira. Criar pessoas ativas e aqui a existência de programas dirigidos a públicos-alvos diferenciados que possam ajudar as pessoas que não são tão ativas a serem mais ativas e depois o criar sistemas ativos. E aqui está relacionado, incluindo também as questões legais, mas está relacionado mais com os processos de organização e com os processos de promoção da advocacy, como a tradução para português não, mas a advocacy é um pouco a promoção, que é como é que nós fazemos a comunicação da atividade física. Antigamente havia publicidade de tabaco, havia o tabaco patrocinava a Fórmula 1, parecia que era muito cool se fumasse a marca X ou a marca Y, e hoje em dia isso foi completamente varrido. Está a acontecer o mesmo em relação ao álcool e precisamos de mensagens. Houve uma grande campanha a favor do leite há 20 anos atrás e precisamos deste tipo de mensagens, mas em relação à atividade física. Todos os municípios deviam ter um seu programa de promoção da atividade física, o programa a sua campanha de comunicação de promoção da atividade física. Portugal também o tem. Não, vai tendo as suas campanhas, e depois a própria organização que facilitem a ação política. E este ponto está especialmente relacionado com aquilo que dizia, que é muito importante percebermos onde estamos situados, quem é que são as organizações, quem é que são os responsáveis pela implementação das políticas, para que não se gere confusão sobre os setores e o que está a acontecer. Estes quatro grandes âmbitos depois
subdividem-se em 20 ações, que depois internamente a elas têm diferentes objetivos, mas estas 20 ações servem também de monitorização. Não apresento aqui, mas saiu em 2023, se não me engano, 2022, o primeiro relatório de monitorização. E isto é maravilhoso, porque nós até temos alguns sítios com plano estratégico em Portugal, mas depois o plano estratégico, mesmo que seja usado, depois nunca é avaliado, nunca é auditado, nunca é monitorizado. E, portanto, há um plano que, do ponto de vista da sua qualidade técnica, da forma como foi desenhado e do seu resultado, é uma boa prática, é um exemplo para qualquer plano estratégico na área da atividade física, e ainda bem que assim o é, porque é precisamente da organização de referência, mas depois está a ser feito um processo de acompanhamento, de produção de documentação, de formação de recursos humanos, para que o plano possa ser implementado. E, portanto, em 2022 saiu então a monitorização para ver se aquele objetivo de diminuir, que eles já disseram que o objetivo não vai ser cumprido por causa do Covid, mas havia o objetivo de diminuir 15% das pessoas inativas até 2030. E neste momento já se pode dizer que não será possível, já se baixou esse patamar, mas continua a ser monitorizado e foi feito um relatório, inclusivamente para cada país, sobre o estado da situação para cada uma das medidas que foram postas. Ora, o Plano de Ação Global para a Atividade Física, tal como as orientações da União Europeia para a atividade física, não deixam de ser recomendações para os governos dos Estados-membros. E aqui o que é essencial também é que, ao nosso nível, que estamos a nível local, ou como professores, ou como investigadores, ou como consultores, ou como técnicos de exercício físico, ou profissionais de exercício físico, fisiologistas, etc., o que queiramos chamar, uh, precisamos de puxar as políticas para a terra, não é? Este foi um exercício que fizemos, que foi pegar no Plano de Ação Global da Organização Mundial e transformá-lo ou puxá-lo ao nível autárquico. O que é que um município poderá fazer para cumprir as 20 recomendações, as grandes 20 recomendações dos 4 âmbitos no seu próprio âmbito? Porque muitas vezes há aquela noção, a mim o que é que me interessa uma política global ou uma política europeia? Se eu trabalho aqui no município não sei onde, ou no grupo recreativo não sei onde, não, não, não. Vamos puxar todas as políticas. É fundamental que conheçamos as políticas internacionais para depois termos a capacidade de operacionalizá-las a nível local. Um, o livro branco do desporto foi publicado também, este também é referente, é um documento que deve estar, embora hoje em dia não se promova o uso do papel, mas este é daquele tipo de documentos que eu creio que qualquer profissional na área da atividade física e do desporto deve tê-lo impresso e utilizá-lo com frequência e andar com ele debaixo do braço. Tenho alguma pena que os gestores do desporto que estão a sair das nossas universidades saem sem saber o que é o livro branco sobre o desporto. É tão só a bússola de todas as políticas europeias e nacionais que apareceram desde 2007, e o livro branco sobre o desporto, publicado em 2007, tal como as orientações, tem três grandes eixos. Para este contexto interessa-nos o primeiro eixo, que é o da função social do desporto, que tem 8 âmbitos de intervenção. Eu posso-vos dizer que o Erasmus financia estes 8 âmbitos. Muitas vezes perguntam-me, então, mas o Erasmus financia, por exemplo, a promoção de talento? Não, só financia o que aparece aqui nos 8 pontos da função social do desporto. E, portanto, os programas que nós possamos querer desenvolver para serem financiados na área do desporto, pelo Erasmus Sport, têm que ser projetos que se enquadrem nestes 8 âmbitos. E logo o primeiro, não por acaso, melhorar a saúde pública graças à atividade física, e depois vem aqui uma série de recomendações que têm que ser feitas. Vocês verão, isto era o que estava na altura, algumas delas já foram concretizadas. Portanto, estimular as organizações para contribuir para as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, já não foram publicadas não apenas uma, mas duas. Implementar essas diretrizes, apoiar uma rede de atividade física benéfica para a saúde. Isto, atividade física benéfica para a saúde, é a tradução que eles colocam para Health and Lasting Physical Activity, é um acrónimo que vocês deverão conhecer também, este EPA, e tornar a atividade física benéfica para a saúde a pedra angular de atividades relacionadas com o desporto. Isto também tem vindo a acontecer, eu vou-vos mostrar alguns exemplos. Não vamos entrar no setor da saúde, eu vou manter-me no setor do desporto, e de que maneira é que o desporto e as políticas está relacionado com as políticas de promoção da saúde através da atividade física. No caso dos grupos EPA, foram constituídos estes grupos, portanto, do envelhecimento ativo, da promoção com questões do ambiente, crianças e adolescentes, prevenção de lesões, promoção nos cuidados de saúde primários. Neste âmbito aqui aparece também, embora financiado pela área da saúde, o EUPAP, um programa que a DGS foi parceiro e que eu fui representante em Portugal.
e que estava relacionado com a criação da consulta de atividade física nos cuidados de saúde primários, seguindo a boa prática sueca. Este projeto em Portugal teria acontecido de qualquer das maneiras, mesmo sem o EUPAP. O que o EUPAP trouxe foi a possibilidade de estar junto com outros países, a beber da experiência da Agência de Saúde Pública sueca, que tem uma experiência de 25 anos já de implementação da consulta de atividade física, e permitir que a abordagem portuguesa aumentasse a sua qualidade em relação àquilo que era a forma como a DGS e o programa se posicionavam. E posso dizer, enfim, isto é muito duvidoso o que eu vou dizer, porque não deixa de ser uma opinião. Acho que a nossa consulta de atividade física é melhor do que a sueca. A diferença é que a deles existe em todos os sítios, em todos os cuidados de saúde primários do país, há 25 anos, e nós ainda nos mantemos num piloto, e o resultado desse piloto, que está agora em avaliação e que é positivo, agora é necessário uma decisão política para que deixe de ser um piloto e seja uma consulta sistemática, possível de obter em qualquer unidade de saúde familiar. E esse passo é um passo importante e que depende de uma decisão política. Mas o modelo em si, o nosso é melhor, e digo apenas por uma. Não, há várias razões que me fazem acreditar que o nosso é melhor, mas há uma em especial: é que a prescrição do exercício físico, seguida da prescrição médica, a prescrição do exercício físico é efetuada por um profissional com formação na área do desporto, especialização em exercício e saúde, com experiência em contexto clínico. E na Suécia são os fisioterapeutas que fazem a prescrição do exercício. E só por isso já faz aqui uma diferença. E, portanto, foram criados estes grupos, e na base destes grupos têm vindo a sair vários documentos publicados quer pela Comissão Europeia, quer pela Organização Mundial de Saúde, que são sempre documentos de política de recomendação para Estados-membros, para organizações da sociedade civil que estejam associadas à temática, para que possam implementar estas mesmas medidas. Depois, e já nos aproximamos do final, porque estamos já, enfim, agora será uma passagem de documentos que vos convido a explorar, depois de abordada um pouco aquilo que é o racional da abordagem. Nas orientações da atividade física, que eu vos dizia que hoje em dia já são pouco mencionadas, mas não deixam de ser o germen de todas as políticas que partiram desde então. Eles fazem, logo na introdução, fazem esta referência da necessidade de uma abordagem transsetorial, em que colocam estes âmbitos. Portanto, há aqui a promoção de medidas governamentais para o setor do desporto, para o setor da saúde, para o setor da educação, depois uma para o transportes, ambiente, planeamento urbano e segurança pública, que eu já dei alguma ênfase aqui, no contexto de trabalho e dirigido a idosos. São 41 orientações para que os Estados-membros as possam desenvolver. Mais tarde, em 2013, foram analisados estas 41 recomendações, e estas 41 recomendações foram transformadas em 23 indicadores, e são 23 indicadores que, por um lado, são de promoção de políticas nacionais nos diferentes países, por outro lado, servem de indicadores de avaliação sobre o estado destas políticas nos diferentes países. Estes 23 indicadores seguem os mesmos âmbitos que são apresentados nas orientações europeias da atividade física, e, portanto, há aqui questões, a abordagem transsetorial, recomendações e orientações internacionais, portanto, se seguem, se não seguem, se fazem avaliação no próprio país, sim, se não. Depois tem as questões, como dizia, do desporto, da saúde, da educação, do ambiente, urbanismo, de segurança, mobilidade ativa, casa para o trabalho, terceira idade, se existe um plano de avaliação ou não, e depois se existem campanhas de divulgação, no sentido da advocacy, como falávamos, e, por exemplo, aqui abordagem transsetorial, mecanismo nacional de coordenação da promoção da EPA, ou seja, é a chamada que existe desde 2018, não tem funcionado sempre porque o seu funcionamento depende sempre de um despacho cada vez que um novo governo entra em funções, e ainda não entendemos porquê, mas em 2016 foi uma iniciativa do próprio governo a criação do programa na DGS e no seu seguimento da Comissão Intersetorial. Quando o mesmo partido ganha em 2019, não publicou o despacho, e depois em 2021 já publicou o despacho. E, portanto, foram 2 anos que a Comissão não existiu, porque faltava que alguém publicasse o despacho para que ela pudesse ser reativada. E, portanto, esta Comissão Intersetorial reúne vários gabinetes de vários ministérios precisamente para poderem tomar decisões de políticas que possam ser implementadas de forma mais direta em cada um dos quintais. E depois, no desporto,
Temos aqui a política a um plano de ação nacional de desporto para todos, ora sim senhor temos, clubes desportivos de orientação para a saúde, ainda não, mas estamos na média europeia, um quadro para favorecer o acesso dos grupos socioeconómicos favorecidos a instalações recreativas ou desportivas. Há algumas iniciativas dentro o programa Escolhas, por exemplo, que passa agora para a responsabilidade do PDJ, está em certa medida relacionado com este, e a existência de grupos-alvos visados pela Política Nacional DEPA. Aqui também, maioritariamente, do ponto de vista da política nacional, também existe. E depois, na área da saúde, o aconselhamento para a atividade física efetuado por profissionais de saúde, formação de atividade física no currículo dos profissionais de saúde, isto está a acontecer na maioria dos casos. Pronto, temos estes 23 indicadores, que é o que interessa agora, é saber que existem 23 indicadores e que estes 23 indicadores são avaliados de 3 em 3 anos. A Comissão Europeia tem publicado, em linha com estes indicadores, algumas boas práticas que servem de referência também em relação às organizações da sociedade civil para a criação dos seus próprios programas, e tem criado estas iniciativas. Esta já é a segunda, são iniciativas bianuais. Talvez alguns se lembrem do Tartu Call for a Healthy Lifestyle, depois foi substituído por esta Healthy Lifestyle for All Initiative, e agora esta estará a acabar e virá outra. E eles dão orientações sobre o que se pode fazer, o que é que se deve fazer, que podem e devem ser consideradas pelas organizações, quer na sua ação concreta, quer depois quando estamos a candidatar-nos a programas de financiamento. Os 23 indicadores, falava eu há pouco, são avaliados de 3 em 3 anos, como eu disse, e portanto houve um primeiro relatório em 2015, um segundo relatório em 2018, um terceiro em 2021 e este 2024 foi publicado precisamente a semana passada. A Comissão Intersetorial para a Promoção da Atividade Física foi chave na elaboração deste relatório, porque o relatório foi discutido e o levantamento foi feito dentro desta comissão, ou seja, com pessoas das várias organizações, dos vários gabinetes de ministérios que têm relação direta ou indireta com a atividade física, e reportaram aqui o estado da arte das políticas de implementação. Eu posso dizer, por exemplo, que dos 23 indicadores, em 2015, Portugal cumpria apenas 6, em 2018 já cumpria 18, já cumpria 15, desculpem, e 2021, 2024 temos andado pelos 18, 17, 18, porque depois há indicadores que existem, mas desaparecem. Portanto, por exemplo, em 2018, o indicador da existência da Comissão Intersetorial para a Promoção da Atividade Física ele existia, e em 2021 não existia. Portanto, faltava o despacho do governo para reativar a sua ação. E esta é uma comparação que fazem entre os países em relação a cada um dos indicadores. Há indicadores, por exemplo, a existência da educação física no ensino primário e secundário, é mesmo assim que eles chamam, portanto, entendendo o primário como os primeiros 6 anos e o secundário do 7º ao 12º, portanto, todos têm, embora, por exemplo, no caso de Portugal, imagino os outros países com problemáticas próprias, no nosso caso é o primeiro ciclo, e nós podemos ver a evolução da maior parte dos indicadores ao longo dos quatro relatórios. Ora, o que é que isto nos interessa? Interessa do ponto de vista de sabermos o que está a acontecer, mas interessa-nos também para podermos justificar, do ponto de vista político, os nossos projetos de investigação, ou os nossos projetos de financiamento, ou os nossos projetos de financiamento onde se inclui investigação. Os próprios projetos Erasmus+, do desporto, não são dirigidos para a investigação, mas sugerem a existência de investigação. Por exemplo, alguns investigadores aqui podem ter uma ideia de fazer um estudo e não sabem como obter o financiamento para esse estudo, e se calhar o que precisam é de fazer um projeto, e a primeira parte desse projeto é um estudo diagnóstico, que é exatamente o estudo que têm em mente. E com base no estudo diagnóstico vão então criar um programa de formação ou um programa de intervenção, e depois vão fazer um piloto desse mesmo programa, e o projeto é isto que se trata. Houve ainda estes documentos, são documentos de boas práticas, portanto, para uma boa prática em cada país nos diferentes setores, e estes em particular para o desporto são interessantes e são recentes. Qualquer um destes tem menos de um ano e meio, talvez, no máximo. Dizia-vos há pouco que é o indicador 7, que é a existência de Sport Clubs for Health, portanto, clubes promotores de saúde, clubes desportivos promotores de saúde, é esta a ideia. Nenhum país tem um programa focado nesse aspecto. Os clubes têm sido pouco promotores de saúde, entendendo o clube, além daquilo que é a oferta da prática desportiva. É o clube como um todo, na sua organização, é ou não é promotor de saúde. Pronto, então foi criada esta ferramenta da Auditoria Nacional para a existência e promoção de clubes promotores de saúde, definindo também o que é um clube promotor de saúde, a partir destes 5 critérios.
e que, obviamente, é uma ferramenta de auditoria nacional, mas que pode ser aplicada, se eu for dirigente de um clube, se eu for diretor técnico do clube, posso tentar aplicá-lo a um nível mais local. Já mais recentemente, final de 2023, foi publicada também uma orientação para as federações, para que as federações sejam mais inclusivas, sustentáveis e promotoras da saúde também. E, portanto, tem aqui uma série de ferramentas e indicadores para que as federações possam pensar além daquilo que é o habitual, que apesar de ser o habitual, os seus estatutos exigem, como entidades com utilidade pública desportiva, exigem que façam muito mais do que a representação nacional e a organização de campeonatos, e a grande esmagadora maioria das federações limita-se a fazer a organização de campeonatos e promoção da representação nacional, e portanto tem que agir também noutros âmbitos como é este, e portanto foi publicado este guia para federações e foi publicado também o mais recente de todos, como é que o treinador de uma modalidade desportiva pode também ser um promotor de saúde. Pode parecer um pleonasmo, estamos aqui a repetir, mas não. Há aqui outros âmbitos, que são estes quatro âmbitos, do ponto de vista dos comportamentos de saúde, do ponto de vista do cumprimento dos objetivos para o desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos, e da physical literacy, tem-se chamado literacia física, eu acho que isto é mais literacia motora da saúde. E depois há vários contextos, portanto, este é o mais antigo, o Romeu Mendes foi um dos coautores deste documento, as cidades, portanto, foi o primeiro documento relacionado com espaço público e promoção da atividade física. Foi feito com a ajuda do Gell Institute, quem gosta de arquitetura e dessas coisas, o Ian Gell é um arquiteto de referência com um livro que publicou que era o Cities for People, portanto são as cidades feitas à escala das pessoas e de que forma é que isto depois também pode ser utilizado como conceito para a promoção da atividade física. Portanto, o Gell Institute foi a consultora que liderou a elaboração deste documento, com vários experts, o Romeu foi um deles, e depois além desta, existem outras, portanto, a Organização Mundial de Saúde já colocou também a sua orientação sobre como é que deve ser uma escola ativa, também na questão da atividade física para séniores, como é que nós podemos utilizar dispositivos eletrónicos para, para, para promover e ajudá-los a monitorizar o seu próprio estado de atividade física da mesma forma que fazem, se calhar, com a diabetes ou com outras atividades, e, portanto, eles criam aqui uma série de recomendações para. E sempre no âmbito, vocês reparem que o logo que lá está é o do Plano de Ação Global para a Atividade Física. Existem outras que já saem um pouco aqui do espectro, que acabei por não colocar, mas em resumo o que nos dá é esta visão, que não devemos olhar para os setores como setores que são fins em si mesmo, mas a partir dos quadros de relação, portanto, uma visão sistémica em que o que interessa mais é a relação estabelecida entre os setores e não tanto aquilo que são os elementos que constituem o sistema, mas sim, como dizia, portanto, a relação entre estes. E isso é o que tem vindo a ser sempre promovido, é a visão intersetorial. Só um lamiré sobre o que se passa em Portugal para acabar. Em 2016 foi publicada esta Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, relembrando que é uma estratégia da Direção-Geral de Saúde e, portanto, afeta unicamente o serviço, afeta unicamente o setor da saúde, em particular o Serviço Nacional de Saúde, em que se procurava promover a atividade física no contexto clínico, formar profissionais da saúde, os mais diferentes profissionais da saúde, promover o trabalho intersetorial, e aqui um dos objetivos era precisamente a criação da Comissão Intersetorial, desenvolver investigação e efetuar monitorização, todas estas, e vejam que o Health in All Policies era um chavão da altura da Comissão Europeia, e portanto a perspectiva era da saúde, por isso é que o programa estava na saúde. E eu ouvi muitas vezes esta confusão, não entendemos, não, uma coisa são os programas que vêm do PDJ, a DGS não entra no desporto, está preocupada com o contexto da saúde e com as pessoas que vão, que precisam de acompanhamento em termos de melhoria da sua condição de saúde. Existe o Plano Nacional de Saúde, há 12 programas prioritários. Um desses programas prioritários é o da atividade física, e o programa da atividade física o que se propõe é operacionalizar a estratégia. A estratégia foi publicada, no seu seguimento foi criado o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física, e o Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física tem os seus objetivos em linha com o que é a estratégia, e tem feito os seus relatórios anuais, onde pode ser visto o seu trabalho, sendo que os eixos estratégicos de ação acabam por ser estes que nós já tivemos a falar: a comunicação, dos ambientes, da vigilância, das questões da saúde e do próprio serviço, e todas as ações têm sido desenvolvidas neste contexto. Podem encontrar várias informações no site, publicações de referência, os relatórios, enfim, um pouco da atividade que tem vindo a ser feita.
e, e acabamos como começamos, com esta questão de ver o todo, ver o todo e ver as partes ao mesmo tempo, ahm, garantindo também uma articulação entre o que é o local com o global. Todas as políticas, estejam elas mais a nível mundial ou mais a nível europeu ou até a nível nacional, estão focadas numa mudança comportamental da pessoa ou no reforço de um comportamento da pessoa relativamente àquilo que são os seus hábitos de saúde ou prática de atividade física ou envolvimento desportivo ou progressão enquanto praticantes esportivos. E a esse nível nós precisamos das políticas macro para que orientem de forma consistente e de forma baseada na evidência e não de acordo com os apetites do governo que se encontra num determinado momento, possam haver estas orientações que garantam a devida consistência ao longo do tempo. Mas depois é necessário também as ações micro, e as ações micro aqui podem ser entendidas, se for a Organização Mundial de Saúde, uma ação micro é para um próprio país, mas nós devemos entender a ação micro como o próprio investigador, o próprio profissional de exercício, portanto, aquilo que acontece quando o exercício está a ser prescrito e a pessoa está realmente a praticar exercício. E, portanto, todas as políticas são feitas para que mais pessoas façam exercício físico. Este é o aspecto essencial. Porquê? Porque o exercício físico é um fator determinante de saúde com um potencial incomparável a qualquer outra ação. Em Portugal é possível encontrar financiamento para a área da atividade física para a saúde no Programa Nacional de Desporto para Todos, tem 2 épocas por ano, vários âmbitos de intervenção, muito parecidos com o que já apresentámos no livro branco do desporto, e depois existe o Erasmus, o capítulo do desporto do Erasmus, que tem estes 4 grandes âmbitos: incentivar estilos de vida saudáveis para todos, promover a integridade dos valores no desporto, educação no e através do desporto, e promover a igualdade dos valores do desporto e dos valores europeus no desporto e pelo desporto. E claramente aqui no primeiro grande objetivo do projeto é onde se incluem projetos que um grupo de investigação como o Sprint pode colocar-se, embora se possa colocar também em outros, como vimos com o Share, onde possam também utilizar a atividade física como ferramenta. Hoje em dia, o que existe do ponto de vista de financiamento são estas possibilidades: a mobilidade de treinadores ou de dirigentes, as parcerias de colaboração, as pequenas, que exigem pelo menos duas organizações de pelo menos 2 países, de 30 a 60 mil euros, e depois já para os peixes graúdos, pelo menos 3 organizações de pelo menos três países. O desenvolvimento de capacidades na área do desporto, esta é mais recente e está sobretudo focada nos países da antiga Jugoslávia, e portanto não, pode interessar na medida em que temos um programa nosso cá que se pretende desenvolver lá, e portanto é preciso ter um parceiro lá que o possa desenvolver. E depois os eventos, tipo 1 e tipo 2, são eventos paralelos em várias cidades. O evento europeu é num próprio local e vem em 10 países para esse local. E estou-me a lembrar, por exemplo, um dos primeiros projetos do que foi considerado boa prática na área do evento foi um evento dedicado às questões da anorexia. Portanto, todo o evento e todo o projeto, porque o evento é uma parte dentro estes projetos têm um ano de duração e, portanto, o evento tem uma semana. Portanto, não pode ser entendido apenas como um evento. Todo o ano tem que estar planificado do ponto de vista da intervenção. E o primeiro foi atividade física e anorexia, e portanto foi um dos primeiros a ser reconhecido com o selo de boa prática. E agora existe este outro, que é uma espécie de Jogos Olímpicos em pequena escala, que são eventos multidesportivos e que por isso envolvem mais dinheiro. A visão share reforça para esta necessidade de olharmos para todos os âmbitos a partir do desporto e da atividade física. Temos tido a preocupação ao longo dos anos de definir qual é o corpo de conhecimento do desporto do desporto em particular. Não deve, que essa intenção de definição do que é o desporto e não é o desporto não nos feche os olhos para aquilo que está ao nosso lado nos outros setores e com os quais nós podemos nos relacionar, independentemente dos conceitos que consideremos. Sabemos que se falarmos a partir da Organização Mundial de Saúde, estamos a entender o desporto de uma forma, se falarmos a partir da Comissão Europeia, estamos a entender o desporto de outra forma. Na vida real e nas políticas, não há discussão epistemológica. A discussão epistemológica é interessante, mas não dá de comer, e, portanto, precisamos também entender estas nuances que os próprios conceitos podem ter e de que maneira é que eles podem adaptar aos diferentes programas de financiamento. Isto é o que está a acontecer agora. O Share 2.0 foram criados estas comunidades de prática, uma única relacionada com financiamento e depois três, uma delas relacionada com
relacionada com a saúde e que o tema escolhido, por acaso eu estive envolvido aqui e votei na que perdeu, porque eu estava no espaço público, como promover o bem-estar mental no e através do desporto. E, portanto, estão a ser desenhadas agora recomendações, políticas de recomendação para que o desporto possa realmente promover a saúde mental. No desporto propriamente dito e também usando o desporto como ferramenta. Um, é o que está a acontecer neste preciso momento. No e esta é mesmo a final. Um, Cada 3 anos é publicado o chamado Plano de Trabalho da União Europeia para o Desporto. Nós agora estamos no plano da UE para o Desporto 2024-2027. E eles próprios têm também a dizer nestes 3 anos o que nós vamos fazer em matéria de desporto, seguindo as áreas do Livro Branco do Desporto, portanto, incluindo também aquilo que é a atividade física e a saúde pública, como o seu primeiro eixo. Uma das questões, por exemplo, que está em discussão é a revisão dos 23 indicadores. Ou seja, aqueles 23 indicadores que nós vimos que foram publicados em 2013 e que já deram origem a 4 relatórios, 2015, 2018, 2021, 2024, que nos permitem ver o estado da situação de cada país e, ao mesmo tempo, comparar os diferentes países e ver e ter a visão do todo em relação à Europa, vão ser revistos. Não vão ser alterados, nem vão ser transformados, porque não se vai perder o património de 4 relatórios já feitos, mas vão ser revistos no sentido de também atualizá-los em relação às novas necessidades que o mundo nos trouxe nestes últimos anos. Quando nós queremos fazer um programa de financiamento, além de encontrar o gap da investigação, temos que encontrar o gap do projeto. Ou seja, o projeto tem que assentar num bom diagnóstico, tem que assentar num bom enquadramento político e tem que assentar numa boa intervenção. Portanto, estamos a falar de uma lógica muito próxima daquilo que é investigação-ação. Mas, sobretudo, sabendo que o financiador, o grande objetivo do financiador, enquanto, como se diz lá nos escritórios de Bruxelas, o financiador está preocupado em encontrar organizações locais que possam garantir que as políticas que foram publicadas e emanadas são cumpridas. E, portanto, fazer uma candidatura sem qualquer referência às políticas é uma candidatura com selo de derrota, logo à partida, porque eu não só tenho que explicar o estado da arte do ponto de vista da investigação, que me ajuda a encontrar o gap, mas eu tenho que também falar de que maneira é que este projeto cumpre com a política A, com a política B, com a política C, com a política D, e esse é que é o grande motivo do financiador. Porque eles não dão dinheiro porque dão, eles não dão dinheiro para cumprir os caprichos de um centro de investigação, de uma instituição, de um clube ou de uma federação. Eles dão dinheiro para que estas organizações desenvolvam projetos, implementem projetos que permitam concretizar as orientações e as recomendações que são publicadas por estas organizações, neste caso pela Comissão Europeia. E, portanto, enfim, devemos estar muito, muito dentro delas, principalmente se queremos avançar de forma sólida para programas de financiamento, onde o dinheiro é dinheiro a sério. E creio que este é o último slide. Obrigado. Muito obrigada, Bruno. Passamos o tempo, agora estou a ver, pronto, peço desculpa.